Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vocês esperam o arrebatamento da igreja dia 23 de setembro de 2017? O grande sinal de Apocalipse que vai acontecer no céu? O grande sinal de Apocalipse 12? A mulher, a estrela de virgem, o leão, não sei o que lá. Vocês esperam isso? Essa linha de pensamento contraditória às escrituras se utiliza de uma ciência chamada de astrologia. Eles falam que não tem nada a ver com astronomia. É somente astrologia. Mesmo que fosse somente assim, como eles pensam, mesmo assim seria contraditório. Eu vou ler aqui uma matéria mostrando a diferença entre astronomia e astrologia. E depois que eu ler essa matéria, eu vou deixar no final desse vídeo um link onde eu vou explicar passo a passo os erros dessa grande heresia. Mostrando para vocês que Jesus não vai voltar dia 23 de setembro de 2017. Aliás, no próprio vídeo dessas heresias, eles falam que Jesus vem na festa das trombetas e que ninguém sabe o dia e a hora, mas está marcado a data. Segundo o programa de astronomia deles, de astrologia deles, está marcado a data, dia 23 de setembro de 2017, onde eles afirmam no vídeo que possivelmente ocorrerá o arrebatamento da igreja, onde no mesmo vídeo eles falam que ninguém sabe o dia e a hora. Deu para entender, né? A contradição. Então, eu vou ler aqui para vocês. Entenda a diferença entre astronomia e astrologia. A astronomia e a astrologia possuem uma origem comum, porém os seus profissionais têm formação e objetivos muito diferentes. Astronomia e astrologia são dois termos bem próximos, etimologicamente falando, sendo que o primeiro significa lei dos astros, enquanto que o segundo significa estudo dos astros. Ambas as palavras são interpretadas diretamente do sentido grego da sua origem. Entretanto, existem importantes diferenças entre elas. A definição de astronomia. Denomina-se astronomia a ciência responsável pelo estudo dos planetas, estrelas, satélites, cometas, sistemas solares, constelações e nebulosas. Trata-se dos conhecimentos científicos referentes à parte física dos astros, como a sua posição, tamanho, localização, etc. Além de se dedicar ao descobrimento de novos astros celestes e de nomeá-los. Esta ciência exata e natural se preocupa com a origem, evolução, composição, classificação e dinâmica de todos os corpos celestes. O trabalho de um astrônomo profissional envolve a sua formação superior, com o domínio de áreas do conhecimento como a física e matemática, aliado a uma boa habilidade observacional e aguçado senso crítico. É uma das mais antigas ciências, datando de épocas da antiguidade, tendo origem em práticas religiosas pré-históricas. A definição da astrologia. A astrologia é considerada uma pseudociência ou crença pseudocientífica, uma vez que segue um sistema de crenças não provadas, estuda e influencia do movimento dos corpos celestes nos comportamentos e interações dos seres humanos. Aqui ele está falando da astrologia, a definição de astrologia. O trabalho dos astrólogos, com uma construção de horóscopos e mapas astrais, está relacionado com o aspecto místico que o universo desperta no ser humano. A astrologia é ainda definida por alguns astrólogos como arte, vidência ou linguagem humana. A diferença entre astronomia e astrologia. A distinção entre astronomia e astrologia é clara. No entanto, nem sempre foi assim. Por muito tempo, a astrologia foi entrelaçada com a astronomia. A ciência moderna, fruto da teoria de observação, surgiu em meados do século XVI e início do século XVII. A astronomia e a astrologia possuem uma origem comum, porém os seus profissionais têm formações e objetivos muito diferentes e não devem ser confundidas. Confira a seguir um resumo das diferenças entre os termos. Ponto 1. A astronomia é uma ciência, obedece à metodologia científica, enquanto que a astrologia é considerada uma pseudociência ou crença pseudocientífica. Ponto 2. A metodologia de estudo da astronomia baseia-se na lógica e dedução, enquanto a astrologia engloba a intuição e a comparação entre os astros e os seres humanos. Ponto 3.
A astronomia estuda a relação física entre os corpos celestes e os fenômenos que os envolvem. Já a astrologia busca conhecer o movimento dos astros e o seu efeito sobre os humanos. Então existe uma certa diferença entre astronomia e astrologia. É claro que você tem que ler essa matéria, você tem que buscar outras informações de outros lugares para ver se eles têm a mesma opinião ou divergem entre si, para entender direito isso. Mas pelo que eu consegui entender, esse estudo de Apocalipse 12, que é uma grande heresia, ele é baseado na astronomia e na astrologia, não somente um. Ele usa de ambos os casos. Embora as pessoas podem discordar dessa minha opinião, ainda que fosse somente astrologia ou somente astronomia, não muda o fato de que é uma heresia. Então eu fiz um vídeo maior, usando um vídeo de explicação, falando um pouquinho sobre a metodologia de revelação de Deus. Esse vídeo vai ser interessante para você. Falo sobre Apocalipse 12, indico outros vídeos de estudos sobre Apocalipse 10, 11, 12, 13, e também prometi dar um estudo específico focado em Apocalipse 12, o qual eu ainda não fiz, mas dependendo do tempo que você está assistindo esse vídeo, já vai estar no canal o vídeo, tá bom? O link vai estar na descrição, acompanhe o estudo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e até os próximos vídeos.